Graça e paz, estamos muito felizes, né? Com a oportunidade de estarmos aqui na casa do Senhor e hoje sermos abençoados com a sua palavra, né? A palavra de Deus, ela é a bênção eterna do cristão, porque ela permanece para sempre. Também agradecendo ao Senhor, porque Deus nos levou, como foi dito, minha esposa, e ali Deus nos guardou, indo e vindo. Passamos, eu, né, no caso, ela não, eu passei alguns perrengues. Teve um dia que eu passei uma noite sem dormir, muita dor, e Deus ali foi misericordioso. Você sabe que cidade litorânea não tem assistência médica qualificada, né? E aí eu tive uma crise de rins muito forte, ânsia de vômito, mas eu não chamei Cleide, deixei Cleide dormir. Quando foi 6:30 da manhã, eu disse, agora eu vou acordar ela. Eu fui acordar ela, e ali tomei um banho, fomos para o quarto, e ali fizemos uma oração, e adormecemos, e Deus, quando eu me levantei, não tinha mais dor nenhuma. Glória a Deus, Deus aleluia. agiu, né? Graças a Deus, e nos livrou mais uma vez de um tormento, porque dor, não existe dor boa, né? Não existe. Não conheço dor boa, né? Toda dor é ruim, né? Toda doença, por mais que seja simples aos nossos olhos, não existe doença boa. Toda doença é ruim. E também no domingo, foi no domingo pela manhã, nós estávamos ali já na orla da praia, caminhando, e de repente me deu outra dor, irmão. Que dor forte. Eu disse, Jesus, eu vou pegar um carro e vamos embora de volta para o apartamento que nós estávamos instalados, né? E cadê? Nem tinha Uber, nem tinha moto Uber, nem tinha Pop, não tinha nada. Aí depois de uns 15 minutos tentando, aí eu disse, eu vou lá no centro da cidade, vou assim com o domeiro, andando, pegar um táxi. Aí passou um senhor assim, já idoso, eu perguntei, onde fica o ponto de táxi aqui, amigo? Aí ele disse, dia de hoje não tem não, está todo mundo bêbado. Não é? Então, foi domingo agora, está todo mundo bêbado, final de ano, essas coisas, que você não vai conseguir ninguém. O que é que o senhor está precisando? Muito gentil ele, né? Mas era Deus usando ele. Eu disse, eu estou com muita dor. Eu expliquei a ele, ele disse, vem aqui na casa. Aí me levou numa casa lá, me recebeu, me ajudou, e com mais ou menos 1 hora depois, irmão, eu estava livre, toda a vida, não é? Deus usou aquela vida ali e me ajudou, e eu pude retornar para buscar Cleide lá na praia, ficamos mais um pouquinho, depois retornamos para casa, e quando cheguei em casa, depois que você tem uma dor, você fica todo o quê? Corpo todo mole, né? Eu fui tomar um banho e fui pro berço, dormi de novo. O objetivo, muitas vezes a gente viaja, né? Diz, eu vou descansar, e chega lá, fica mais cansado do que foi, porque você fica querendo andar, sair, passear, conhecer aqui, ela termina nem você descansando. Graças a Deus, eu tive uma noite, das noites que passei, eu tive 2 noites que foram ótimas, as 2 primeiras não, mas as 2 últimas consegui descansar, graças a Deus. E estamos aqui de volta agradecendo ao Senhor, porque Ele é bom e é Ele que proporciona essas coisas a nós, né? Amém. Glória a Jesus. Então, queridos irmãos, a semana passada, na última semana do ano, como nós estamos estudando a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e na última semana nós falamos sobre a responsabilidade de Paulo
não é, na pregação do Evangelho, a responsabilidade de Paulo com o Evangelho. E na sequência, nós iremos dar continuidade a esse assunto, porém, no segundo ponto, onde nós falamos sobre, em primeiro lugar, a responsabilidade de anunciar o Evangelho e, em segundo lugar, a responsabilidade de sofrer pelo Evangelho. E aí vem a pergunta: até que ponto, até onde você pode sofrer pelo Evangelho? Não é para você me responder, é para você pensar. Até onde você consegue ir pela causa de Cristo, pela causa do Evangelho? E diante do que nós vamos estudar hoje, vamos ler novamente 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 11 e 12. Hoje nós iremos pontuar mais o verso 12, mas não deixaremos de ler o verso 11. Paulo diz: deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Tem algumas traduções que diz, fala do bom depósito, né? Guardar o bom depósito. Então, dentro desse contexto, falamos a semana passada sobre a responsabilidade de Paulo com o Evangelho, né? De anunciar. E hoje daremos sequência falando sobre a responsabilidade de sofrer pelo Evangelho, que não era apenas do apóstolo Paulo, mas é responsabilidade de todo o crente em Cristo. Que nós, como crentes, como servos de Deus, temos certa dificuldade em aceitarmos o sofrimento. O que é que a gente alega? Deus, eu sou teu filho. Deus, eu sou teu servo. Certo? Porém, seguir o Evangelho faz parte de receber afrontas por seguir a Jesus. Não tem como você ser um cristão e não ser, de certa forma, ou de alguma forma, ser afrontado pelo sistema, pelo mundo, que odeia o crente. Agora veja bem, eu estou falando do crente, não estou falando daqueles que se dizem crente, porque uma coisa é a pessoa dizer que é, e outra coisa é a pessoa verdadeiramente ser, não é? E o apóstolo Pedro, vamos lá, se você que trouxe a Bíblia, mas não se aperreie, se você não tem facilidade de manusear, você depois vai poder assistir tudinho lá no canal, no YouTube, e anotar, e ler, e conferir texto a texto, não é? Porque tem que se conferir o que a gente tem que falar por dentro daquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina. E diz a palavra, na primeira carta de Pedro, o capítulo é o 4, o versículo é o 12 em diante. A epígrafe do texto diz assim: o privilégio de sofrer por Cristo. Isso é a epígrafe. Aquela é como se fosse um título ou um subtítulo ao que vai ser lido posteriormente.
Então aqui o apóstolo Pedro, ele diz, no verso 12 em diante: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar ao quê? A vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Pedro diz no verso 14: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurado sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Então veja que Pedro, ele ratifica o que Paulo está falando. Por quê? A Bíblia não se contradiz, porque ela não é a palavra do homem, ela é a palavra de Deus. E aqui Pedro está dizendo que nós somos privilegiados. Ele diz no verso 13: alegrai-vos pelo fato de seres participantes dos sofrimentos de Cristo. E a gente sabe que sofrer não é bom, mas que muitas vezes Deus permite o sofrimento para nos alinharmos à realidade da vida. Eu vinha com o Creide, a gente já estava chegando ali próximo da Barriguda, e eu estava comentando com ela: menino, como as pessoas estão vivendo de forma aleatória. Como disse Jesus, que no dia da sua vinda, muitos estariam o quê? Casando, dando-se em casamento, comprando, bebendo, e etc, e etc. Ou seja, é pecado casar? Não. É pecado comprar? Não. Não é. Mas a gente, irmãos, a maioria de nós estamos mais presos a coisas materiais do que voltado de fato para a realidade da vida. Todas as suas conquistas, por mais que sejam benéficas, elas vão ficar aqui, elas não passarão daqui, elas ficarão aqui. A recomendação de Deus para nós como crentes não sofrermos. A recomendação divina é para que a gente não sofra de forma desnecessária. O apóstolo Paulo, vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7. Versículo 29, 1 Coríntios 7, versículo 29, diz assim: irmãos, o que desejo vos fazer entender é que o tempo se abrevia sobremaneira. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não, aqueles que estão tristes, como se não chorassem, os que estão alegres, como se não houvesse alcançado a felicidade, os que podem comprar o que desejam, como se nada possuíssem, os que se beneficiam dos produtos do mundo, como se não tivessem acesso a nada, porque a forma presente deste mundo está se transformando. O que desejo, de fato,
que estejais livres de quê? Preocupações. E ele continua. Quem não é casado pode se entregar aos assuntos do Senhor, em como mais poderá agradar ao Senhor. Entretanto, quem é casado preocupa-se com os negócios deste mundo, em como irá agradar a sua esposa, e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam dos assuntos do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, no entanto, preocupa-se com os negócios do mundo e de como irá agradar a seu marido. Estou dizendo isso para o vosso maior benefício, não para restringir vossa liberdade, mas para que possais viver de maneira honrada, em plena consagração ao Senhor. O que é que Jesus, o que é que Paulo está dizendo aqui em igreja de Coríntios? Ele está dizendo, você é casado? Continue casado, mas não se atenha simplesmente à vida de casado, porque a vida de casado vai passar. Vai passar. Ele não está dizendo que o marido deixa a esposa deixa o marido, não. O que Paulo está querendo dizer aqui é que muitas pessoas vivem com excesso de preocupação. O excesso de preocupação é uma forma de exteriorizar a intranquilidade que está dentro da pessoa. A pessoa está intranquila, está inquieta. Jesus diz, não vos inquieteis por coisa alguma. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que nós somos ansiosos, a gente se preocupa por nada. Por nada. Qualquer coisa, eita meu Deus, e agora? Resolve. Vai atrás. O que é para você fazer, Deus vai lhe capacitar para você fazer. Porém, esse público está se mexendo demais hoje. Botaram roda nova, né? Foi? Roda nova no púlpito. Ele está sem freio. Eu estou freio. Se eu desse ele, me deu freio. Está se mexendo? Muito bem, muito obrigado. Então o que é que acontece? A gente fica muito desestabilizado. E eu estou dizendo isso, irmão, eu não estou me eximindo desse contexto. Eu estou dentro desse contexto. Porque é muito difícil você administrar pessoas. E a primeira coisa que a gente precisa administrar bem é a nossa casa. E é muito difícil, porque às vezes o marido tem uma visão, a mulher tem outra. O marido vê de um jeito, a mulher vê de outro. Se a visão de ambos, elas não se tornarem coesas, as coisas desandam. Quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3 da primeira carta, que nós comentamos meses atrás, ele fala sobre isso, sobre administrar bem a casa, para que a casa de Deus seja também bem administrada. E nós estamos vivendo uma fase em que as pessoas estão vivendo fora de uma realidade, fora de um contexto que não é real, é uma utopia. Deus nos chama para viver a realidade. Isso é a cosmovisão do Evangelho. Pés no chão e cabeça nos céus. Realize o que você se realizar aqui.
forma de Deus te promover para se sentir melhor ou superior ao outro. Mas é uma forma de Deus de dizer: meu filho, eu vou aliviar um pouco o teu peso. Eu vou amaciar teu caminho. Porque o caminho é estreito, mas eu estou do teu lado. E eu vou te dar alento para tu ir. Glória a Deus. Como no deserto, o povo estava no deserto. O deserto tem água? Não, Deus trouxe água. No deserto tem sombra? Não, Deus trouxe sombra. No deserto tem pão? Não, Deus trouxe pão do céu. No deserto tem carne? Não, Deus trouxe carne. Glória a Deus. No deserto tem descanso? Não, Deus trouxe descanso. Porque enquanto o povo caminhava no sol, uma nuvem cobria o povo para proteger do sol. Quando a noite chegava, o frio no deserto é intenso. Deus colocava uma coluna de fogo, iluminando o acampamento, aquecendo, trazendo calor, trazendo conforto, ao mesmo tempo expelindo os animais peçonhentos que habitam no deserto. Ou seja, o caminho era difícil, mas tinha o consolo, o conforto, a ação de Deus no deserto. Glória a Deus. Mais do que nunca. Olha, nesses dias que eu passei lá, ali, naquela cidade praiana, né? Serrambi. No dia que eu tive essa dor, irmãos, no dia da dor, que eu estava na praia com o trem, nós estávamos caminhando e de repente deu aquela dor. Irmãos, eu não sabia o que fazer depois de todos os recursos da internet. Uber, Pop, moto, tá, não tinha nada. Eu olhei para o céu assim, ó. Eu estava debaixo de um pé de caju, na sombra, pedindo. Saí assim, olhei para o céu limpo. Eu disse: Jesus, tenha misericórdia de mim, me socorra. Não tenho, eu fui para o meio da rua e olhei para o céu e disse isso: Senhor, me socorro. Veja essa dor terrível que eu estou aqui, não tenho a quem recorrer. Estava com dinheiro no bolso, né? Para pagar a corrida de que fosse necessário ali. Mas o dinheiro não serviu de nada, porque não tinha. O dinheiro serviu? Estava com dinheiro ali para pagar o carro para ir ser socorrido. Mas não tinha carro para me socorrer. Não é? Por isso que a Bíblia diz: Deus é o socorro presente na hora da angústia. Glória a Deus. E ali eu fiz aquela oração breve. E veio na minha mente: vai lá no centro da cidade procurar um táxi. Quando eu saio, irmãos, eu não ando 50 metros. Glória a Jesus. Aí encontrei esse senhor, esse homem idoso, e perguntei a ele onde era o ponto de táxi. Ele disse: hoje não tem. E eu disse: meu Deus, e agora? Ele disse: diga o que é que o senhor está precisando. Glória a Deus. Deus usou a vida daquele homem para me socorrer. Glória a Jesus. Você olhando do ponto de vista humano, você diz assim: isso pode acontecer com qualquer um. Verdade. Só que eu estava em um lugar que não conhecia ninguém, não tinha ali ninguém disponível para me socorrer. Quando eu digo ninguém disponível, é os recursos que a gente tem hoje: táxi, moto, Uber, Pop, InDrive. Eu tenho tudo no aplicativo. E cadê? E a dor, meu Deus, a dor aumentando, o desespero aumentando. E eu: Jesus, tem misericórdia de mim. E ele chegou. Glória a Jesus. Glória a Deus. E ali eu fui socorrido. Deus me tirou aquela dor terrível. Então Deus continua sendo o refúgio do seu povo. Glória a Jesus. Deus continua sendo o refúgio do seu povo.
Pode ter a tecnologia que for. Não, porque está tudo interligado pela internet. Tem arquivo disso, tem arquivo daquilo, tem arquivo daquilo outro. Faltou energia, não funciona nada. E aí? Toda tecnologia mais poderosa do mundo, se faltar energia, não funciona. Aí tem aquelas pessoas que trabalham ainda no analógico. Tudo que faz, anota. Quem tem mais de 50 aqui lembra quando a gente ia para o médico? Eu lembro quando eu ia para o médico com minha mãe, quando chegava lá no médico, dizia assim, diga o nome dele. Aí quando minha mãe dizia o nome, aí aquelas secretárias, né? Que a maioria eram mulheres já idosas, ia lá, tinha lá um arquivo. Ela puxava aqueles gavetão e procurando. Puxava a pastinha e estava lá tudo anotado. Tudo lá anotado. Nome, endereço, o dia que foi, o que fez, o que deixou de fazer. Tudo era escrito na mão. Escrito no papel não se apaga mais. Aí hoje tem a internet, tem o computador, tem as pastas, tem os arquivos, mas se faltar energia não funciona nada. Precisa nem faltar, só ficar fora do ar. Pois é, basta a internet cair. Tá fora do ar. Vocês estão entendendo, irmãos? Só Todos os recursos da terra só funcionam com a permissão de Deus. Glória a Deus. Glória Aleluia. a Deus. O médico estuda, se prepara, se qualifica, se especializa em áreas específicas da medicina para cuidar do homem. Ele se especializa, mas ele só realiza se Deus abençoar. Glória a Jesus. Se Deus abençoar. Porque o homem abre e Deus é quem fecha. O homem corta, mas Deus é quem sara. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não é? Então, quando a gente olha para o que a Bíblia diz, se a gente prestasse mais atenção e se atesse ao que é a palavra de Deus, a gente sofria menos. Sofria menos. E a recomendação aqui, Paulo dizendo, o que deseja é vos fazer entender que o tempo está se abreviando, está diminuindo. O mundo, diz a palavra, está no maligno. Mas nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. E o desejo de Deus não é nos ver sofrer. Deus não deseja que a gente sofra. Mas a gente sofre porque não ouve, não guarda a palavra. O orgulho não deixa, a soberba não deixa, a pedância não deixa. Não porque eu sei, não porque eu faço, não porque eu posso, não porque eu tenho conhecimento. Tem hora que os conhecimentos, todos que você tem, não vale de nada. Glória a Jesus. Não vale de nada. Porque Deus continua sendo refúgio, fortaleza, socorro, presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Diz o escritor, ainda que a terra se mude, e os montes se transportem para o meio dos mares. Aí Deus diz, há uma cidade cujas correntes, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. E o que? Não será abalada. Glória. O que é que ele está dizendo? A cidade de Deus quem é? Nós. Glória a Jesus. O rio é o Espírito Santo. Aleluia. Há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Se Deus está na tua vida, descansa.
Os que Aleluia. confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é amor. Ele nos ama. Glória a Jesus. E às vezes a gente não confia no amor de Deus pela nossa vida. Deus está tratando, está trabalhando a meu e a teu favor. Tu não está vendo, eu não estou vendo, nós não estamos vendo, mas Ele está agindo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Tu crê, Clarinha, que Deus está agindo a teu favor? Pois creia, viu? Pode crer, tenha certeza que Ele viu e ouviu. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. É por isso, e por isso estou sofrendo estas coisas, Paulo dizendo na carta a Timóteo. Todavia, eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia, como nós lemos em 2 Timóteo 1,12. Deus nos dá a graça, não apenas de crermos e pregar o Evangelho, mas também de sofrer pelo Evangelho. Capítulo 1 de Filipenses capítulo 1, verso 29. Paulo diz assim: porquanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. A graça não só nos levou a crer, mas também nos leva a sofrer. Glória a Jesus. Olha a recomendação apostólica chegando aqui, olha. 2 Timóteo 2,1. Paulo diz: portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. Glória a Jesus. Porque a graça, ela não apenas nos faz crer, mas também sofrer. E a recomendação é: fortaleça-se nessa graça. O mundo sempre será hostil ao Evangelho. E o homem natural repudia o Evangelho, pois este é um golpe em seu orgulho, no orgulho do homem natural, naquele que não tem o entendimento do Espírito Santo. O Evangelho revela ao homem sua total falência espiritual, ou seja, quando você entende a mensagem do Evangelho, você entende que não tem condições alguma de salvar a si mesmo, porque o Salvador é Jesus. Glória a Jesus. Você entende que você é um pecador e que precisa da misericórdia de Deus sobre você. Sem a misericórdia de Deus, nós não conseguimos prosseguir. Glória a Deus. Porque o que existe, irmãos, de pessoas vivendo debaixo de um manto religioso, baseado somente em ritos, em regras, mas sem humildade, sem reconhecer quem é. Lembra da parábola do fariseu e do pobre, do pecador? Os dois subiram ao templo, como narra o Evangelho de Lucas, e o fariseu, orando, disse: Senhor, graças te dou, porque não sou como esse pecador. Eu dou o dízimo, eu estou na igreja, transliterando para hoje, né? Eu estou na igreja todo culto, eu prego, eu canto, eu faço isso, eu faço aquilo, não sou como esse aí. E o outro, cabeça baixa: Jesus, tem misericórdia de mim, me ajude, eu sou um pecador, eu preciso da tua misericórdia. Aí Jesus pergunta aos discípulos:
Quem saiu justificado? Por mais que a gente saiba, por mais que a gente conheça, a gente precisa da misericórdia de Deus. Glória a Todos os dias. Jesus. Aleluia. Precisamos da misericórdia de Deus. Porque a gente entende, pelo Espírito Santo, que somos dependentes dele. Glória a Deus. Por quê? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não é nossa, é dele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, versos 14 e 15, Paulo diz assim: as pessoas que não têm o Espírito Santo não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhes parecem loucura e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia, nós temos a mente de Cristo. Glória a Deus. Por isso, nós conseguimos entender. Glória a Jesus. Porque nós entendemos pela mentalidade de Cristo, a mentalidade do Espírito que nos revela, nos faz ver, nos descortina a visão espiritual. O ser humano é escravo do diabo, do mundo e da carne. É depravado, pois faz a vontade da carne e dos pensamentos e anda segundo o príncipe da potestade do ar. Está condenado, pois é filho da ira de Deus. Ou seja, aqueles que não estão submissos à vontade de Deus são filhos da ira. O Evangelho é odiado porque mostra que a salvação não é conquistada por mérito dos homens ou mérito humano, Glória. mas resultado da obra de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele diz que não andam mais segundo a carne, mas vivem pelo Espírito. Glória a Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. O Evangelho exige o arrependimento do pecador e a necessidade absoluta de ele colocar sua confiança exclusivamente em Cristo e este crucificado. Glória a Jesus. O Evangelho revela o estado do homem humilhado pelo pecado e exalta a pessoa de Deus. Glória a Jesus. O Evangelho é pregado, irmãos, para enaltecer a pessoa de Deus e salvar o pecador, no caso nós. Paulo disse que ele era o principal. Se Paulo, naquele estado, era o principal, o que eu vou dizer de mim? Não é? Paulo disse que era o principal dos pecadores, e eu vou dizer o quê? Num tempo de amarga perseguição, quando os crentes estavam sendo acusados de crimes horrendos e eram queimados vivos ou decapitados, o próprio Paulo, jogado numa masmorra imunda, fria, escura e insalubre, diz que não se envergonha do Evangelho. Não sei se vocês lembram bem disso, quando Nero incendiou Roma, ele jogou a culpa nos cristãos. E muitos crentes foram decapitados, como Paulo. Muitos foram lançados às feras para serem devorados. Outros
foram amarrados, não é? Embebidos com azeite, pendurados nas ruas de Roma e queimados vivos, acusados de crime que eles não cometeram. E Jesus disse, lá em João 16:1, vamos ver? E é forte, isso é muito forte, viu? Glória a Jesus. João 16:1. Isso. 1 e 2 diz assim: eu vos tenho prevenido sobre estes acontecimentos, para que não vacileis na fé. Eles vos expulsarão das sinagogas, e mais, chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus. Aí ele diz no verso 3: cometerão essas atrocidades, porque não conhecem o Pai, tampouco a mim. O próprio Jesus dizendo que chegará o tempo em que vão matar aqueles que servem a Deus e vão dizer: estamos prestando um serviço social. E aí? Nigéria, estamos aí, né? Os irmãos queimados vivos, na Somália, no Sudão, enterrados vivos. Isso não está acontecendo, irmãos. Não aconteceu há 1000 anos, 2000 anos. Está acontecendo agora. Até o governo americano, essa semana, antes de findar o ano, bombardeou lá a Nigéria, botou lá o exército americano para ir atrás daqueles que estavam matando os crentes. Porque Deus move os corações quando o seu povo clama. Glória. Por isso que a gente deve orar. Glória a Jesus. Orar sem cessar, diz Paulo, né? Então, dentro desse contexto, queridos, Paulo tem a convicção de que Deus guardará o seu depósito até o dia final. Aí vem a pergunta: que depósito é esse? Os comentaristas, os teólogos, os estudiosos, eles estão divididos e sem esperança de consenso quanto a essa resposta. Trata-se do depósito que Deus nos tem confiado, ou é o depósito que nós confiamos a Deus. E a Bíblia responde, né? 1 e 12 de 2 Timóteo. Por essa causa também sofro, todavia não me envergonho, porquanto sei quem tenho crido e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o quê? O meu depósito. Para guardar o quê? O meu depósito. Então é Deus, não é? Enquanto há uma briga teológica aqui entre os teólogos, que mais na frente eu vou citar, o texto sagrado diz que é Deus quem guarda o nosso depósito. Glória a Jesus. Agora, para Deus guardar o nosso depósito, lembre-se que o nosso depósito precisa estar limpo. Porque Deus não guarda coisa preciosa em lugar sujo. Em outras palavras, é o Evangelho ou a nossa vida e a nossa completa salvação. Matthew Henry, Guilherme Hendrickson, Charles Erdmann, Warren Wiersbe dizem que se trata da salvação da nossa alma e de sua preservação para o reino celestial. Isso é a opinião desses teólogos. Matthew Henry, que eu acabei de ler, né? Guilherme Hendrickson, Charles Erdmann, Warren Wiersbe, isso é a opinião deles.
mas a opinião que nós precisamos sempre colocar como a correta, a verdadeira, a certa, a inerrante, é a que a Bíblia diz. Glória. Ponto final. No entanto, para outros autores, outros teólogos, como Lawrence Richards, John Kelly, John Stott, o contexto mostra que Paulo está falando sobre o Evangelho, sobre a fé apostólica. Assim, Paulo tem a convicção de que Deus guardará intacto esse glorioso depósito da verdade para gerações pósteras. A palavra paretek é uma palavra grega que significa depósito. Esse depósito que a Bíblia está falando aqui não é um depósito físico, literal, feito de tijolo e cimento, não. Ele está falando da nossa alma. A expressão de Davi quando diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para o quê? Não pecar contra ti. Esse é o depósito de guardar o tesouro do Evangelho. A palavra paretek, depósito, só é encontrada aqui em 1 Timóteo 6,20. A imagem é de uma pessoa que deve realizar uma longa jornada e deixar seus pertences guardados com um amigo até sua volta. Olha. Então, quando Paulo está falando aqui de depósito, que Deus vai preservar, guardar o depósito dele, é que Paulo confiou, foi confiado a Paulo a pregação do Evangelho. Olha, Deus não confiou a pregação do Evangelho a anjos não, irmão. Como eu falei há semanas atrás aqui, Deus confiou a pregação do Evangelho a nós, homens. Porque se o anjo descer para pregar, é heresia. 1:8 de Gálatas. Se o anjo descer para pregar, não tem misericórdia. Então Deus usa pecadores transformados, regenerados, para pregar a outros. Jesus morreu na cruz para salvar os humanos, não os anjos. Lembre-se de Jesus morreu na cruz para salvar os humanos, não os anjos. Porque os anjos não têm perdão para eles, não têm salvação. Satanás, depois que pecou contra Deus, não teve direito de retornar aos céus. Deus pode até lhe perdoar, mas Deus não quer ele de volta. Às vezes a gente, escuta, precisa perdoar as pessoas, mas não precisamos tê-las conosco de volta. Entendeu? Tem pessoas que você perdoa ela, mas você não precisa mais conviver com ela. Você não precisa tê-la perto de você. Por quê? Porque são pessoas que só vivem para destruir você. Então tem pessoas que você vai perdoar elas, mas vai dizer: vai na paz de Deus. Você não serve. Não serve para estar ao seu lado. Glorificado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, ele deixou conosco o seu tesouro, que é o seu Evangelho, guardado em nós, para que um dia na sua volta, lembra-se da parábola dos talentos? Ele vai voltar, ele vai pedir conta daquilo que foi entregue a mim e a você. E o que é que você vai dizer? Senhor, eu não tive tempo. Porque Deus sabe
Senhor, eu estava tão cansado para ir. Era tão longe para ir para a igreja. Não dá, tudo você botou um obstáculo. E o anjo só na notificação. Não vou porque eu estou velho. Não vou porque eu estou cansado, estou com a perna doente, estou com o doente. Oh Deus, nos ajudem a sermos crentes. Irmãos, tem irmãos, escute bem, tem irmãos que andam 5 quilômetros para ir para a igreja. 5 para ir, 5 para voltar. Já vi irmãos que andam, depois pegam um barco, atravessam um rio e andam mais não sei quantos quilômetros para chegar na igreja. Vão a pé por dentro dos matos, atravessam rios para assistir um culto. E a gente tem tudo. Um lugar grande, um lugar confortável, refrigerado, sistema de som. Hoje não, Jesus, eu estou cansado. Ele faz biquinho assim, eu estou cansado, Senhor. Ele veio de baixo, a gente soltou ele no ônibus, estava dormindo. Aí ele estava dormindo, ele é cansaço. Estou muito cansado, deve pensar que ele nem vinha, mas está aqui. Ó. Está aí. Tá vendo? Vai trabalhar lá em onde Judas perdeu as botas, trabalha o dia todo no sol quente, com pesado, mas está aqui. Quer fortalecer a fé, quer continuar na jornada. Não é? É luta, é a luta. Então Deus nos confiou o tesouro, o bom tesouro, a pérola de grande valor. Como é bom sabermos que tudo o que é valioso e duradouro está depositado nas mãos do Senhor, que conserva tudo em absoluta segurança até a nossa chegada. Nessa mesma linha de pensamento, John Kelly explica que parenteke, a palavra grega para depósito, é um termo jurídico que evoca alguma coisa que uma pessoa entrega em confiança para salvaguardar de outra pessoa. Ou seja, Deus nos entregou o Evangelho, confiando que nós o guardaríamos, preservaríamos e seríamos responsáveis pela sua divulgação. Portanto, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Para quem você pregou hoje? Não é para você me dizer não. Quem você convidou hoje a estar com o Senhor? Quem você falou de Jesus hoje? Não é para você me dizer, é para você pensar. Este depósito não é a vida de Paulo, nem a sua recompensa eterna, mas é a mensagem do Evangelho. A passagem, como um todo, expressa assim sua certeza suprema de que, sejam quais forem os infortúnios que possam sobrevir aos seus ministros, o próprio Deus conservará a fé a eles confiada, isenta da corrupção. Ou seja, se você guardar o Evangelho como ele é, num depósito puro, Deus te ajudará a conservar o bom depósito, no qual foi guardado um tesouro que Deus confiou a nós homens. Amém? Amém. Medite nessa palavra, guarde esta palavra. Querido Deus, eterno Pai, eu quero te bendizer e te exaltar, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de poder meditarmos, refletirmos na tua santa palavra. Paizinho, como disse o rei Ezequias, não há força em nós, mas nos capacita, nos reveste dos teus dons e talentos, para que nós possamos te servir, porque os teus dons, os dons preciosos são teus.
não temos razão em nossa vida. Tu és o quê? O nosso Senhor e o nosso Deus. Conserva nossas vidas, Senhor, ligadas, fiel a Ti, Senhor. Dá-nos o Teu sobrenatural, porque nós somos seres caídos, sujeitos ao erro e ao pecado. E somente o Teu poder, Senhor, pela ação poderosa do Teu Espírito Santo, pode arrancar de nós tudo aquilo que é contrário à Tua santa pessoa, à Tua santa palavra. E nos tornar, Senhor, verdadeiros servos, verdadeiros filhos, verdadeiros discípulos, verdadeiros homens que testemunhem de Ti e do Teu amor, Pai. No nome de Jesus, muito obrigado por esta oportunidade. Não nos deixa perder a Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Que Deus em Cristo Jesus permaneça nos abençoando hoje e sempre. Amém, queridos? Amém.